tema com vocês, identidade digital descentralizada no âmbito da RBB. Ok, bom, pessoal, como a Vanessa falou, eu trabalho no CPQD, não sei se todos conhecem, o CPQD é um centro de inovação, nós temos 47 anos, aí por volta de 960 funcionários, e nós estamos na cidade de Campinas, tá? Então, quem for a Campinas, fica o convite para ir conhecer o CPQD, tá? Onde nós desenvolvemos várias tecnologias e soluções de inteligência artificial, internet das coisas, estamos com um centro de competência de 5G bem interessante lá, e também, desde 2016, estudando e trabalhando com soluções baseadas em blockchain. Nós coordenamos a implantação de uma rede de blockchain, uma infraestrutura para soluções de identidade descentralizada, uma testnet de identidade lá na RNP, tá? Onde nós somos... E na RNP nós também coordenamos o grupo, o Comitê de Tecnologia de Blockchain, e nós coordenamos durante um bom tempo um grupo de identidade digital na própria RBB, tá? Somos membros associados da Hyperledger da Linux Foundation desde 2018 e nós validadores da Sovrin, tá? A RBB é uma iniciativa bem interessante porque ela é uma infraestrutura de blockchain Bezo, né, que tem ali o Core EVM, que permite você criar vários tipos de ativos digitais, e o propósito dela é você ter uma infraestrutura de blockchain para serviços de interesse público. Tá? Então, é uma infraestrutura bem poderosa ali que está à disposição da sociedade para a gente ter serviço de interesse público rodando nessa rede, né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre a aplicação de identidade descentralizada nessa rede, né? Como que isso poderia ficar. Aqui um pouquinho de histórico dos nossos desenvolvimentos. Em 2019, nós desenvolvemos a primeira solução de identidade digital descentralizada no Laboratório de Inovação Financeira Tecnológica do Banco Central. Foi um convite do próprio banco para que nós desenvolvêssemos uma solução, uma credencial financeira, né, que pudesse ser reutilizada para aberturas de contas. Em 2020, nós fizemos um registro de consentimento seguro também no LIFT, né, foi a única solução que participou 2 vezes do LIFT, no contexto do Open Finance, né? A ideia é que você conseguisse simplificar ali o compartilhamento de dados, né, na API do Open Finance entre as instituições, uma vez que os bancos poderiam utilizar uma mesma credencial conhecida entre eles, né? Nós fizemos uma POC, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que eu acho que é de interesse aqui do fórum, né, que é uma POC com a Secretaria de Governo Digital, que foi emitir uma credencial reutilizável, uma credencial verificável, que as pessoas conseguissem utilizar isso tanto com o setor público como também com o setor privado, por meio do portal do GovBR. Tá? Então, usando ali a identidade do GovBR, receber essa credencial verificável. E no LIFT 2022, teve o Challenge do Real Digital, nós participamos ali com a ClearSale, com o mercado do Bitcoin, para uma solução de Deliver versus Payment, né, de tokens, utilizando a identidade descentralizada. Ok, então um pouquinho sobre essa POC. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma aplicação emissora, tá? Essa aplicação ela se integrou ali com o login único, com as APIs do login único da Secretaria de Governo Digital, e por meio desse portal, o usuário ele consegue se autenticar utilizando a nossa identidade junto ao GovBR. E quando esse sujeito tem uma identidade ouro ou prata no GovBR, ele poderia validar os dados da sua identidade. Aqui está pequenininho, mas só que aqui está colocando nome, data de nascimento, documento, nome da mãe, etc. Esses dados, e-mail também, dado de contato. Ele valida essas informações que estão na base lá do governo e pode solicitar a emissão de uma credencial verificável. Ele recebe um QR Code, aqui a gente está numa interface desktop mobile, mas ele poderia fazer tudo pelo mobile também, tá? E aqui nesse momento ele recebe um QR Code que é um convite para que por meio de uma carteira digital, esse aplicativo aqui que nós desenvolvemos, ele possa ler esse QR Code que é um convite, tá? Criptográfico aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como isso funciona, né? Para ele poder receber essa credencial verificável e armazenar essa credencial verificável no dispositivo dele, na carteira digital dele, tá? Então aqui ele baixa aqui esse aplicativo, pode ver que até usei uma outra carteira digital, né? Aqui eu estou usando a carteira digital do CPQD, o SOID. Tem um aplicativo que nós fizemos junto com a Secretaria de Governo Digital, mas eu estou usando uma outra carteira, né? Estranho isso, né? Por quê? Porque, na verdade, no mundo é assim, a gente usa a nossa carteira,
nós escolhemos onde nós guardamos os nossos documentos importantes, cartões de crédito, etc., nosso dinheiro, nós escolhemos qual é a carteira que nós vamos armazenar. Na identidade digital deveria ser assim também. Eu poderia escolher, né, onde que eu quero armazenar essa carteira, né, em que sistema que eu confio para poder armazenar isso. Aqui eu usei, por exemplo, a carteira digital do CPQD, que segue os mesmos padrões, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre padrões, a importância deles no âmbito da RBB e de soluções de blockchain em geral, e eu consegui ali a credencial aqui do, né, lembrando que é importante ressaltar, isso aqui é um ambiente de staging, tá? Então os dados aqui são todos simulados, não são dados reais que estão nessa POC, ok? Eu consegui aqui receber minha credencial verificável, no caso aqui da Josefina Closer, que é uma persona que está cadastrada na base do GovBR. Bom, isso vai ao encontro de várias iniciativas que estão acontecendo no mundo, né? Uma das mais importantes que a gente tem que reforçar é a questão do eIDAS 2.0, né? Então, lá na Europa, já estão discutindo a identidade digital europeia, e essa identidade digital europeia ela é baseada em identificadores descentralizados e credenciais verificáveis, e já tem casos de usos bem interessantes, como, por exemplo, a questão de diplomas, um caso de uso bem legal, que já está rodando lá no eIDAS, já credenciais estão sendo emitidas. E destaque para a Alemanha. Tá? A Alemanha ela já tem um número relevante de carteiras e credenciais verificáveis em funcionamento. Aqui tem até uma iniciativa da Deutsche Telekom, da Bosch, com identidade digital junto com o governo alemão. Tem uma outra iniciativa bem interessante, essa no setor financeiro, chama-se Projeto da Lyon. Esse Projeto da Lyon está sendo feito na Lastria, que é um consórcio de uma rede blockchain permissionada, onde as empresas espanholas podem desenvolver e experimentar aplicações, funciona como um sandbox para blockchain, tá, para as empresas espanholas. Aí o Santander, junto com a CaixaBank, Mafre, dentre outros, se uniram, né, com seguradoras e bancos para criar uma credencial verificável para os clientes deles, né, criar uma identidade que eles conseguissem reutilizar entre eles. Então, gente, isso na prática permite serviços como você contratar um serviço do banco ou um seguro com um clique, sabe? Sem ter que toda vez se identificar, passar por um onboarding, por um processo de autenticação. Permite a reutilização dessa identidade digital, né? E maior controle por parte do cidadão. O cidadão agora ele também tem uma responsabilidade, né? Ele decide com que ele compartilha e por que ele está entregando aquele dado, né? Em troca de quê? Essas iniciativas vão ao encontro, né, do decreto de lei 10.332 de 2020, né, que prevê novos modelos de assinatura digital, e também aqui o próprio a identidade digital autossoberana, né, as credenciais baseadas como a carteira de habilitação para você ter interoperabilidade entre países, tá? Tem vários outros cases, um recente que eu achei interessante é o caso de Rhode Island, que é um estado americano, que ele está emitindo ali o driver's license, né, a carteira de habilitação americana, também para o credencial verificável, tá? E por que a gente está falando tudo isso? Né, a gente está falando tudo isso porque nós vimos uma série de evoluções e transformações no mundo digital, né, o advento das redes sociais, o advento agora da Web3, advento do metaverso, tecnologias imersivas, mas nós continuamos nos cadastrando e provando a nossa identidade de uma forma muito parecida dos últimos 30 anos, preenchendo formulários, né, ou seja, vamos fazer um paralelo com a vida real. Né, quando eu entrei aqui não, mas quando eu fui no hotel, o hotel ele me pediu um documento, ele não vai confiar nos meus dados. Mas eu sei meu nome de cabeça, eu sei meu nome, eu sei meu CPF, eu sei meu RG, o nome da minha mãe, pode perguntar que eu vou te responder. Né? Eu falo, legal, mas eu preciso de um documento que não foi emitido por você, mas que foi emitido por um agente de confiança que me diga que você é você. É nisso que eu vou confiar. É Zero Trust, ele não confia em mim. Aí eu apresentei minha CNH, quando eu apresentei minha CNH, ele olhou os sinais daquele documento, né, um papel moeda e tal, viu que era de fato um documento original e ele me autorizou aqui. No mundo digital não tem isso, né? Isso força, acaba tendo problemas graves de fraude, como nós temos aqui no Brasil, né? O Brasil ele fica revezando com o México a posição de país que mais está tendo problemas com fraude no mundo digital, né? E aqui tem os números, né? Os números são terríveis, né? E você vê que muitas vezes nós utilizamos a nossa identidade com redes sociais, né? E você vê que as redes sociais elas sofrem com uma quantidade absurda de contas falsas, dados vazados, e que a gente não pode confiar, no fim do dia, naquela credencial que está sendo utilizada para aqueles fins.
E isso se deve ao fato de que a internet ela não possui uma camada nativa de identidade. Na concepção dela, não foi criada uma camada onde as pessoas pudessem se identificar, confirmar a identidade delas. Né? A gente resolve ali MAC address, informações sobre dispositivos, mas não sobre as pessoas. Tá? Forçou, então, na sua popularização, a criação de silos, né, de serviços. Aqui, todo mundo que precisa registrar e identificar um usuário criou sua própria base com os dados pessoais. Isso gera uma série de compliance, né, e riscos para as empresas, riscos de vazamento, de exposição, etc. Nós tivemos uma evolução aqui com a identidade federada, mas ainda assim, a identidade federada, a pessoa não tem o controle da sua identidade, né, ela fica armazenada aqui com o incumbent. E, por fim, identidade descentralizada, né, que é a evolução natural disso, onde finalmente a gente vai trazer um pouco mais de naturalidade para a identidade digital. A forma com a qual nós usamos a nossa identidade no mundo real, ela é mais natural do que a forma com a qual nós usamos a nossa identidade no mundo digital. Engraçado, né? Geralmente é para facilitar, mas essa parte de identificação e autenticação, olha, a gente pode entender como hoje sendo a pior experiência digital que o cidadão, o cliente passa no momento, é para passar por isso. No momento que ele se identifica, quando vai precisar ter um serviço. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Bom, a evolução disso lá no CPQD, dessas nossas pesquisas, nós criamos uma plataforma de identidade digital descentralizada, que hoje já é utilizado no agronegócio, na área da saúde, no setor financeiro, para desenvolvimento de soluções, né, que usem identidade descentralizada, sejam para emitir ou para verificar, consumir, reutilizar essas credenciais verificáveis. Né, e nós possuímos aqui o aplicativo, né, que é uma carteira digital, múltiplas credenciais que podem ser emitidas, etc. O nosso propósito é gerar valor nesses processos de onboarding, né? Então, diminuir custos, por exemplo, com validações dessas identidades e também de perdas, né? A quantidade de pessoas que desistem. Hoje mesmo, eu fui acessar alguma coisa, me pediu senha, como você quer se autenticar? Com Google, Facebook? Eu falei, não quero mais ver isso aqui, eu vou fazer outra coisa. E transformar as jornadas digitais em experiências mais positivas e seguras, né, para as pessoas. Como que funciona? Vamos falar um pouquinho de como que isso aqui funciona por trás, né, a identidade descentralizada. Basicamente, você precisa de 3 atores. Você precisa dos emissores, que são aqueles que emitem e atestam os dados para as pessoas. Você precisa das pessoas, que agora possuem um papel central aqui, né? Nesse caso não são apenas mais usuários, né? Mas agora eles também são os portadores da sua identidade. Eles recebem essas informações, armazenam essas informações nos seus dispositivos, geram provas dessas informações para que os consumidores dessas credenciais, que são aqueles que recebem as provas dessas informações e validam elas. Por que provas? Porque não basta ter a credencial. Tem uma série de padrões criptográficos por trás disso daqui que eu vou ter que provar que aquela identidade foi emitida para mim, que continua íntegra e que eu estou em posse da chave privada que vale aquela credencial. Tá? Então, se alguém rouba a minha credencial, ele não consegue provar que aquela credencial é dele. Essa é uma vantagem, entendeu? E aqui você tem uma camada de confiança. Gente, identidade descentralizada não é sinônimo de blockchain. Tá? Quando você olha tecnicamente uma aplicação de identidade descentralizada, você vê que nas arquiteturas conceituais existe um componente que é chamado de Data Registry. Esse componente de Data Registry pode ser uma blockchain. Tá? A blockchain ela agrega muito, porque você tira um intermediário e você tira a necessidade de confiança naquela... Você pode ser um nó dessa rede, e você não precisa confiar mais naquela instituição que está fazendo ali o armazenamento das chaves públicas e das provas criptográficas das credenciais. Você audita isso no seu próprio nó, tá? Mas não é necessário, você pode fazer isso em blockchain também. Tá? Então, inclusive, tem até uma iniciativa bem interessante chamada Global Legal Entity Identity Foundation, a GLAIF, que ela está criando identidade para pessoas jurídicas. Tá? Ela cria lá os identificadores únicos para as empresas e ela não usa blockchain. Ela é uma fundação que goza da confiança das instituições e ela tem uma base centralizada para fazer isso. Tá? E para você fazer isso, você precisa de muita padronização. Tá? Então, eu brinco que a identidade digital ela é parecida com as regras da Fórmula 1. Cada um pode construir seu carro, mas tem bastantes padrões, standards que precisam ser obedecidos para você
poder fazer sua solução de identidade digital em geral. Não é só identidade descentralizada. Tá? A identidade digital ela tem os padrões que precisam ser seguidos, né, para você poder ter isso. Né? A identidade descentralizada, igualmente, ela se baseia principalmente aqui no protocolo dos identificadores descentralizados, que recentemente, julho do ano passado, recente, né, foi homologado pelo W3C, e também das credenciais verificáveis, tá no W3C, e de outras regras, como autenticação, padrões de autenticação, que ficam aqui no DIF, que é a Decentralized Identity Foundation. Tá? Falando um pouquinho mais sobre esses padrões, eu queria colocar uma lupa aqui nos identificadores descentralizados, que são as bases para serem criados esses documentos reutilizáveis, né, essas credenciais verificáveis, que nada mais é do que uma evolução do conceito de chave privada junto com o RI. Tá? Então é muito legal. Por quê? Porque a ideia aqui, diferentemente do RI, né, que você precisa registrar numa base, o NIC-BR, né, ali a URL do teu negócio, todo mundo vai ter vários identificadores descentralizados. Nós vamos ter uma série de identificadores descentralizados para poder provar as nossas conexões um com os outros e com instituições. A instituição que eu sou cliente, a instituição que eu sou funcionário, a instituição que eu respondo por ela, por exemplo. Tá? Então, aqui, olhando um pouco para a evolução, né, você teve a criação do RI no IETF, depois o URL, né, que é a representação do recurso específico na web, e ao invés de ser abstrato, né, como é uma URI, ele identifica diretamente uma página. Você teve a URN, né, que é o Uniform Resource Name, que é bem interessante, porque ela nunca muda, independente de tempo, representação, localização, língua ou nome, né, é um padrão único. Por fim, você teve os identificadores descentralizados, que é a evolução natural de todos esses padrões. E a grande sacada aqui foi o uso da criptografia. Tá? Foi a partir do momento que você consegue construir uma URL e você assina essa URL com a sua chave privada e você constrói o seu identificador descentralizado. Então, foi um uso criativo da criptografia aqui. Tá? Vou passar um pouco aqui, porque já estamos atrasados o nosso tempo, mas essa aqui é a cara de um identificador descentralizado. Eu usei aqui o padrão da Sovereign, daquela rede que eu falei lá no começo, de identidade descentralizada mundial. Tá? Então, você tem métodos, você pode construir. Poderia ter aqui, por exemplo, o DID RBB. Né? E esse método é específico para organizações e para servidores que interagem na RBB. E aqui, olha só que interessante. Então, você tem um prefixo, identificador descentralizado, um método, que é o Sovereign, e aqui é a assinatura eletrônica, a assinatura digital que você fez para ter o seu identificador descentralizado. Um DID nunca é igual ao outro. Tá? Então, isso aqui é um padrão de identificador descentralizado. E você pode ter prefixos. Né? Então, aqui, por exemplo, você tem o DID BID, representando o contrato inteligente, onde esse identificador descentralizado ele é utilizado. Tá? Para qual contrato inteligente que ele pode ser utilizado. Então, você pode colocar algumas informações naquele identificador descentralizado. Aqui, olhando um pouco, né, para o identificador descentralizado, é muito parecido com o conceito de chave pública, mas com uma gestão descentralizada. Né? Então, você tem a pessoa que controla, isso acontece na carteira digital, no aplicativo móvel do cidadão. Né? Ele gera aqui a chave privada dele, ele controla essa chave privada, né? Ele tem uma chave pública, essa chave pública ele compartilha, e a partir dessa chave pública ele gera o identificador descentralizado dele. Tá? Que ele publica também. Ele pode publicar isso diretamente para a instituição, falando, pessoa, né, olha, esse aqui é um identificador descentralizado, ou as organizações elas podem colocar esse identificador descentralizado, né, esse documento aqui que ela gera, ó, esse documento aqui que ela gera, ela pode colocar num repositório, num data registry, como, por exemplo, uma blockchain. Tá? Esse documento ele pode conter outras informações, como, por exemplo, URLs para integração. Um exemplo de DID é isso aqui é um DID Documents. Tá? Isso aqui é um DID Documents que vai para a blockchain. Você tem aqui informações sobre o contexto dela, o identificador descentralizado propriamente dito, o mecanismo de autenticação, né, que você vai ter aqui a chave pública dele, quem está controlando, o tipo. E aqui você vai ter informações de serviço. Por exemplo, qual que é meu service endpoint? Qual que é o endpoint onde pode haver integração comigo? Gente, isso aqui evita phishing, tá? Por quê? Porque hoje eu recebo no meu e-mail um link qualquer para eu poder cadastrar meus pontos, para poder ter minha identidade roubada, né? Acontece muito esses golpes. E a ideia aqui é que a pessoa, quando ela for se conectar com uma instituição, ela também não vai acreditar agora no link que ela está recebendo, na mensagem que ela está recebendo. Ela confia naquele registro, na blockchain, onde tem aqui
a identidade das empresas. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um documento que referencia a identidade de uma empresa, por exemplo. Aqui um outro exemplo, aqui um exemplo de um convite, né, feito por uma pessoa, né, para se conectar com uma instituição. Ó, pode ver que tem aqui ó, como ficou esse DID. Ó, DID, Solve, aqui a assinatura dele, conexão, convite para criar uma conexão peer-to-peer ali com uma instituição. Acho que parou de novo aqui de passar. Os slides. Parou. Ah, agora foi. Então, aqui tem uma coisa interessante. Você pode, como eu disse, criar métodos para os seus identificadores descentralizados. Né? Minha recomendação é que você só crie um método se você realmente precisar dele. Então, eu vou colocar uma função no meu método DID aqui, para um serviço público, por exemplo. Tá? Aí faz sentido você criar o teu método. Isso me assusta, porque quando a gente começou a estudar isso aqui, existiam 8 métodos de identificadores descentralizados. Todos os métodos de identificadores descentralizados, e aí você pode colocar, olha, como que você cria um DID, como que você cria prefixo para esse DID, que criptografia você precisa usar para que esse seu DID seja resolvido. Então, é como se fosse um tesauro, como se fosse uma ontologia para que os identificadores descentralizados possam ser resolvidos. Todos os métodos criados precisam ser registrados no W3C. E está criando uma profusão de métodos. Isso aqui me assusta um pouco. Eu estou vendo muito métodos serem criados e métodos muito parecidos. Né? Então, isso, na minha opinião, não é interessante, porque cada um ali babá, está todo mundo criando aqui os seus próprios métodos, registrando ali no W3C. A gente já tem mais de 105 métodos criados. Então, métodos para identificadores descentralizados, na minha opinião, eles precisam ser usados com parcimônia. Né? Caso você realmente precise criar um método para fazer um serviço que os identificadores descentralizados, você cria, especifica esse método, você registra ele lá no W3C. Tá? É assim que funciona. A gente tem, inclusive, o DID-LAC, que é o método DID da LACchain. Tá? É uma pergunta que fica, se na RBB nós não conseguiríamos usar esse método da LACchain para fazer a resolução de identidade descentralizada das organizações participantes da RBB. Tá? É uma coisa que eu acho que a gente poderia pensar nesse sentido. Parou de novo. Parou. Isso aqui fui eu aqui. O laser funciona aqui. Não. Não, ainda não. Foi. Então, aqui é um exemplo do DID-LAC, né, da LACchain. Obrigado, viu? Que mostra como que o DID da LACchain aqui, né, é interessante que ele tem um prefixo aqui que fala qual que é a curva elíptica que você está usando para poder fazê-lo, e a especificação do método no GitHub deles. Parou de novo. Sacou o laser? Parar de usar o laser. Agora está indo. Não vou mais mexer aqui, vou ficar lá assim. Ó. Benefícios, né? Você tem vários benefícios, como guarda e posse, né, dos identificadores descentralizados, fica no controle das pessoas, das empresas. Você tem o Service Endpoint Discovery, tá, que ajuda na questão da parte de anti-phishing. Você saber que, de fato, você está se conectando com aquela empresa, com aquele banco, né, com aquele serviço público. Isso é importante, porque a confiança no mundo digital hoje está abalada. Né, e é complexo, porque isso causa até impacto econômico. Né? Se a gente for parar para pensar a quantidade de negócios que não são feitas hoje no mundo digital por falta de confiança, ela é muito alta. Ela é muito alta. Experimenta transferir um carro. Né? Vende um carro no particular para vocês verem a aflição que é. Vai os dois lá no cartório, um fica olhando para o outro. Eu assino agora e você me transfere o dinheiro em que momento. Né? É a falta de confiança. Né? E aqui é um modelo, né? O conceito de utilização. A pessoa ela vai ter a carteira digital dela, que por baixo dos panos vai ter uma série de identificadores descentralizados, chaves privadas, chaves públicas armazenadas aqui, e conexões com emissores e verificadores de credenciais. Com essa conexão feita, ela recebe as credenciais desses emissores, que atestam essas informações, como um ID básico, diplomas, comprovante de endereço,
informações bancárias, etc. E ela gera provas dessas informações para os verificadores com que ela quer transacionar. Tá? E os verificadores, né, eles conseguem, por meio dessas plataformas, como a do CPQD e outros fornecedores, descobrir quais são as credenciais que estão disponíveis nessas redes, né, que elas estão se conectando, quem são os emissores dessas credenciais, porque aqui é o relacionamento de confiança, né? As instituições que estão consumindo essas credenciais, elas precisam confiar nessas empresas que emitem e no ecossistema onde elas estão inseridas. Governança, o que pode, o que não pode fazer, quem emite o quê, para que esses dados estão sendo utilizados, como esses dados são armazenados, os fornecedores dessas aplicações, as carteiras digitais precisam garantir que essas informações não serão vazadas. Então tem uma série de questões aqui que precisam ser abordadas de ecossistema para você criar de fato ali um ambiente de confiança entre as partes. Tá? E por fim, né, aqui o usuário que armazena e controla essas credenciais. Gente, isso permite a gente mudar um pouco hoje, porque hoje vamos pensar aqui, eu quero, por exemplo, vir aqui fazer essa palestra. Né? Acho que todo mundo aqui que vai fazer a palestra, estou vendo bastante palestrantes, nós tivemos que passar por um processo de cadastro. A gente recebeu em algum momento um link, que a gente teve que preencher um monte de informações, pela milésima vez compartilhar a nossa mini biografia, etc., para a gente vir participar aqui do evento. Né? A gente não queria fazer esse cadastro, a gente não queria passar por essa jornada, a gente queria chegar aqui, se identificar e fazer a palestra. É esse que é o nosso objetivo. Né? Quando alguém está pedindo um serviço público, né, seja para fazer uma transferência online do veículo, seja para poder fazer uma consulta, né, num serviço público que é disponibilizado pelo governo, ele não quer ter que se registrar, ele não quer ter que se autenticar, não quer ter que preencher um formulário, ele está com uma dor que é ser atendido. Lembre-se que ele não faz isso o tempo todo. Então, as chances dele ter esquecido as credenciais dele ter que recuperar isso e colocar fricção no atendimento do cidadão é grande. Tá? É alta essa probabilidade de acontecer. A ideia da identidade centralizada é justamente você dar um pouco mais de transparência, um pouco mais de naturalidade. Né? Então, e aqui no Brasil a gente tem uma questão interessante, que nos outros países eu vejo essa discussão, aqui não se faz tanto. Né? O Pix educou o cidadão a fazer uma transação em 2 aplicativos. Né? Então, eu inicio, por exemplo, minha jornada, vamos pensar no e-commerce. Eu adiciono itens do meu carrinho de compras, né? Não me identifiquei, nem me autentiquei. Quando eu vou fazer o checkout, eu vou lá para o pagamento com o Pix, eu vou para o meu aplicativo do banco, finalizo meu pagamento e volto ali para fechar ali minha venda. Né? É muito parecido com a jornada de identidade descentralizada, que é justamente, eu vou para a transação, no momento que eu preciso me identificar, eu provo a minha identidade com minha carteira digital, com um clique e eu continuo minha jornada. Né? Então, traz essa naturalidade e aqui a gente tem essa facilidade que o brasileiro já está com esse comportamento de ler QR Code, né, de receber um link, ir para o aplicativo do banco, finalizar a transação e voltar. Aqui um exemplo, né, do ecossistema, a gente tem aqui a nossa persona, a Josefina, ela entra numa faculdade, né, e ela se matricula na nossa universidade, ela recebe uma credencial de estudante que já permite ela acessar os sistemas aqui do Unibarão, e aí ela acaba se candidatando para uma vaga de estágio aqui dessa empresa. Né? E aí, nessa candidatura, ela já pode, inclusive, provar ali a matrícula dela na faculdade. Então, a empresa vai saber qual que é o curso que ela está fazendo, em que período que ela está, né, estudando, etc. Ela fez entrevista, ela passou lá no curso, no estágio, e ela recebeu aqui uma credencial de funcionário. Né? No CPQD, inclusive, a gente tem essa credencial aqui. E ela consegue agora acessar os sistemas da Big Corp também, da empresa que ela está. Ela vai até o banco, ela faz uma abertura de conta aqui no banco dela. Quando ela faz essa abertura de conta, ela compartilha aqui, por exemplo, a credencial de funcionário, que vai ter qual é o cargo dela, quando que ela entrou na empresa, o salário dela, por exemplo. E de quebra, ela compartilha também aqui a credencial de estudante. Ela prova para o banco que ela é estudante aqui da Unibarão e ganha uma credencial financeira do banco, por exemplo. Tá? A vida da Josefina melhorou. Agora ela saiu da república que ela estava morando ali e alugou uma kitnet perto ali do trabalho dela e da universidade. Ela ela solicitou uma instalação de energia, né, para essa kitnet e ganhou um comprovante de endereço aqui. Né? Então, ó, distribuidor de energia elétrica, ela pegou lá o cadastro do cliente, né, o código do cliente, o endereço,
e criou uma credencial aqui para a Josefina, né? A Josefina agora já até conseguiu fazer uma compra, ó, usando credencial financeira do banco, usando a credencial aqui da empresa com nome, CPF, mas aqui também o endereço para receber a compra, só com um clique, sem ter que fazer nada. E para o e-commerce é muito bom, porque o e-commerce evita fraude, né? Ele sabe que, olha, então nós temos várias empresas, nós temos várias instituições atestando que essa pessoa é quem ela diz ser, e mais do que isso, os dados foram pré-validados para a gente poder utilizar, né? Eis que chega o momento que Josefina se forma. Nesse momento, ela recebe uma credencial de diploma, e olha que interessante, ó, a credencial de estudante ela é revogada. A Josefina não é mais estudante. Nesse momento, ela perde acesso ali à meia, né? O banco, né, ele é avisado de que, ó, a Josefina não é mais estudante também, tá? A credencial de estudante dela foi revogada. Porque tem muita conta de estudante que fica de eterno, né? O cara se forma, ele continua com os benefícios lá da conta bancária de estudante. O banco é avisado, a Josefina passa a ter uma conta normal, e agora ela, inclusive, ela não é mais estagiária e já pode ter outras coisas, ó, com plano de saúde, algumas outras coisas que depois do estágio você pode adquirir. Né? Então, essa é a ideia, gente, uma visão de ecossistema, como que isso aqui vai se dar, né? Como que nós vamos interagir ali com a nossa identidade. Tem vários benefícios, né? Inclusive para o próprio emissor, você habilita um novo modelo de negócio. Né? Pensa só no caso da distribuidora de energia. A emissão de conta é sempre um custo para ela. Né? E agora ela pode fazer receita com um comprovante de endereço que eu compartilho. Ela pode ganhar uns centavinhos ali com isso. Ela se posiciona aqui como um agente de provedor de serviços seguros. Né? O verificador se beneficia demais com questão de diminuição de perdas, né, de clientes que estão ali e que desistem do cadastro, diminuição de fraudes, redução de custos com back-office. Pela primeira vez, essa pessoa está no controle da identidade dela. Tá? Tem uma jornada mais positiva, segurança, autenticação sem senha, controle das suas conexões e por aí vai. Voltando para a RBB, depois que a gente fez esse nivelamento aqui sobre identidade descentralizada, né, os benefícios para a RBB, para essa infraestrutura. Bom, nivelamento tecnológico. Eu acho estranho a gente estar falando de Web3 e a gente resolver os problemas de identidade com tecnologias do Web2 que já estão ficando obsoletas. Tá? Privacidade. Quando você usa esses identificadores descentralizados, nenhum dado vai para a blockchain. Tá? Você vai ter só um repositório de identificadores descentralizados das empresas participantes. Nem os identificadores descentralizados das pessoas ficam aqui. Tá? Padrões internacionais, então, como a gente viu, vai estar alinhado com o EIDAS, a Verifiable Organizations, que é uma solução de identidade centralizada do Canadá. Segurança e mutabilidade, né, para resolver esses identificadores descentralizados. Verificação transparente. E governança eficiente, né? Facilita os protocolos e a interoperabilidade com outras soluções. Por fim, pessoal, identificadores descentralizados, eles possuem a mesma confiança que outras abordagens, né, de PKIs, gestão de chaves. Usar um identificador descentralizado padrão para as organizações e demais entidades participantes, seja ali para a identidade das próprias organizações, dos servidores públicos que interagem com essa rede, e também para as empresas que irão consumir serviços e elas poderem fazer a delegação de quem são as pessoas que podem responder para essas empresas na rede da RBB, eu acho que é uma ferramenta poderosa para a gente poder fazer a gestão dentro disso. Tá? Eu acho que cabe um piloto dentro da RBB para isso. Obrigado, desculpa se passei o tempo, fico aberto aqui, se tiver mais tempo, Vanessa, para perguntas, fica à vontade aí. Fernando, vamos abrir rapidinho aqui, né? Ver se tem alguma pergunta da plateia. Ou se as pessoas estão muito querendo almoçar. Tem pergunta aqui. Obrigado. Cara, eu fiquei na dúvida só quando você fala ali no final sobre privacidade. Você falou que as informações da pessoa não vão ficar registradas na blockchain, mas sim nas instituições que fazem uso da blockchain, é isso? E aí como que... Porque assim, você está me passando a tua credencial. Eu consigo validar essa credencial na blockchain, mas eu continuo precisando acreditar na instituição. Sim. Então, o que acontece? Aí tem uma questão da relação humana, a confiança, né, em quem as organizações elas confiam, né,
E tem a questão da criptografia. Na verdade, você confia mesmo ali nas evidências criptográficas que estão ali na blockchain. Basicamente, na blockchain, o que vai? Vai o identificador descentralizado público das organizações, tá? E vai a chave pública dessas organizações. Além de URLs, é aquilo lá que eu coloquei no começo, naquele documento que vai para a blockchain. A credencial verificável, a chave privada, a chave pública das pessoas, de pessoas físicas, nunca vão na blockchain. Porque dado público, chave pública é dado. Entendeu? Chave pública é dado. Hash de dado é dado. Então, a gente não coloca nada disso na blockchain. Tá? Quando eu provo a minha credencial para você, eu estou com a minha carteira digital, essa credencial é assinada tanto pelo emissor quanto pelo verificador. Tá? Perdão, ela é assinada tanto pelo emissor quanto pela pessoa, pelo portador dessa credencial. Quando eu provo essa credencial para você que está consumindo essa credencial, você vê na credencial quem que é o emissor. O ID público dele está naquela credencial. Você vai na blockchain, recupera a chave pública dele e verifica que, de fato, essas informações foram emitidas por aquele emissor. Você aceitar ou não essa credencial do emissor é uma decisão sua. Entendeu? É uma decisão sua. Mas como você cria esse ambiente de confiança? É a governança. Quais organizações podem ter os identificadores descentralizados públicos delas na RBB? E qual que é o processo de credenciamento dessas organizações para elas poderem ter o identificador descentralizado público delas na RBB? E isso vai criar um ambiente de confiança entre as instituições que estão ali participantes da RBB. Fernando, eu acho que seria interessante comentar a iniciativa da Hyperledger Foundation, que tem muita conexão com a RBB, que é o One on Credits, o projeto One on Credits. Acho que vale a pena citar isso, fazendo esse link com a RBB e a tecnologia que a RBB está utilizando, né? Claro, não é. Vale a pena falar sobre isso. É um ponto bem interessante. A gente tinha uma limitação técnica grande até alguns anos atrás, porque a implementação mais sólida de todo esse protocolo estava só com a Hyperledger Indy, né, que é um framework de DLT específico para identidade descentralizada. Mas veio o projeto OnCred, que é justamente você abstrair a camada blockchain e poder usar outras infraestruturas de blockchain além da própria Indy. Tá? Então, agora o CPQD está implementando para Bezo. Não tem ainda um oficial da comunidade para Bezo, mas o CPQD está desenvolvendo um plugin de OnCreds para que os protocolos de identidade descentralizada possam ser utilizados pelo Hyperledger Bezo, tá? Tanto aí pela RBB, como também pela própria rede do Drex, do Real Digital. Eu fiquei na dúvida, quando o emissor, né, ele emite uma identidade para uma pessoa, qual é o mecanismo que você tem de que essa pessoa não está passando dados diferentes, né? Então, você dizendo que sou eu, né? Ou seja, como é que ela autentica essa pessoa antes de fornecer essa identidade? E a outra pergunta é se, pelo que eu entendi, a RBB ela passaria a ter um papel de infraestrutura de chave públicas, que teria lá, seria um repositório de chaves públicas desses emissores. Seria isso. Ótima pergunta. Bom, vamos começar a desmistificar um pouco também. Identidade centralizada não é bala de prata. Tá, o que ela evita? Veja, vamos supor, eu estou abrindo uma conta num banco, estou abrindo uma conta corrente num banco. Eu vou lá com todos os meus documentos, né, sento ali na frente do gerente, ele abre a conta para mim, eu passei por um processo que ele validou meus documentos, verificou se era eu mesmo que estava ali, tem até as imagens que eu sentei ali na mesa dele para abrir a conta, etc. Nesse momento, eu posso receber uma credencial verificável do banco. Tá? E eu vou usar essa credencial verificável com outros. Então, no momento para você identificar o sujeito, você tem que usar as técnicas. Você pode ter uma credencial tão fraca quanto um e-mail validado, que eu posso garantir que, olha, esse e-mail está em posse, essa pessoa que está usando esse e-mail é de fato o dono desse e-mail, ele está em posse dele, entendeu? Ou até de processos mais bem elaborados, que vão usar biometria, barriga no balcão, eu vou até a prefeitura, vou até o posto de saúde,
prova minha identidade com documentos, né, convencionais, e a partir disso eu recebo minha credencial. A grande beleza, por isso, é conseguir reutilizar minha credencial. Entendeu? Então, a partir do momento que eu passei por esse processo, e você conhece esse processo, fala, essa credencial foi emitida por um banco, numa abertura de conta corrente. Essa credencial foi emitida por um banco numa abertura de conta virtual. Essa credencial foi emitida por um posto de saúde. Essa credencial foi emitida por um agente qualquer que só verificou o e-mail do sujeito. Entendeu? Eu consigo reutilizar essas credenciais nos processos digitais. Então, tem uma força aí grande que você não ter que passar novamente por esses processos. Entendeu? Outro ponto é a questão do repositório-chave pública. De fato, a RBB ela poderia ter esse repositório-chave pública, mas na blockchain. Eu acho que aí tem uma coisa muito forte, que é o fato da própria infraestrutura conseguir resolver a questão da identidade por ela mesma, sem ter que depender de uma infraestrutura externa. Entendeu? Um oráculo, que seja, etc. Você não depende disso. Você elimina pontos de falha, né, de uma infraestrutura que pode não estar disponível, e você consegue fazer, por exemplo, que os contratos inteligentes eles vão diretamente ali no repositório de identificadores descentralizados que estão na própria RBB para poder validar informações que são provadas para ele. E os dados não ficam na blockchain. Obrigado, pessoal. Bom almoço a todos.